Bom dia, oitavo ano. Aula de Geografia. Nós vamos fazer a correção do capítulo 11 e vamos começar aqui na página 30. 1. Quais ações foram adotadas pelos Estados Unidos em relação a Cuba pelo governo de Barack Obama e pelos de seu sucessor, Donald Trump? Obama iniciou o processo de reaproximação com Cuba, com uma série de medidas para atenuar o embargo econômico imposto à ilha em 1962. Trump, por sua vez, restabeleceu algumas restrições à Havana, envolvendo viagens de estadunidenses à ilha e negociações entre empresas dos Estados Unidos e entidades militares cubanas. 2. Que motivo declarou Trump para restringir o acordo com Cuba, firmado por seu antecessor? Que os benefícios econômicos gerados pelo alívio das restrições sobre viagens e comércio enriquece o regime ditatorial de Cuba. 3. O que a revisão do acordo proposta por Trump pode significar no cenário geopolítico da América? Apesar de terem sido mantidas relações diplomáticas, as restrições marcam um recuo na aproximação entre os dois países, o que pode aumentar a tensão geopolítica do continente americano. Agora nós vamos para a página 34. Na página 34, assinale com X as respostas corretas. País sul-americano essencial na estratégia geopolítica dos Estados Unidos em relação à América Latina durante a Guerra Fria, por fazer fronteira com diversos países sul-americanos. Brasil. Essa região foi o segundo foco de maior influência dos Estados Unidos na América durante a consolidação da sua posição hegemônica, foi da América Central. C. Doutrina que previa o uso da força sobre qualquer país considerado uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, doutrina Bush. Fato que mudou o cenário geopolítico da América no contexto da Guerra Fria, Revolução Cubana, período em que colocou os Estados Unidos em evidência no cenário geopolítico mundial, Guerra Fria. Explique o contexto geopolítico da frase América para os americanos, dita pelo presidente James Monroe em 1893. Essa frase afirmava que o continente americano não deveria mais ser objeto de exploração e intervenção das nações europeias. Entretanto, a partir de então, os Estados Unidos assumiram um papel de liderança e hegemonia sobre os países do continente americano. Agora nós vamos para a página 40. Na 40 começa e termina na 41, ok? Quais são os 5 países africanos com maior número de pessoas forçadas a se deslocarem? São o Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Somália e Sudão e Etiópia. No mapa, o tamanho dos círculos é proporcional à população representada. Observe a proporção entre os círculos e responda, proporcionalmente, quais são os 5 países africanos com maior número de pessoas forçadas a se deslocarem? O Sudão do Sul, 32%, República do Centro-Africana, 27%, Somália, 23%, Eritreia, 11% e Sudão, 7%. Escreva resumidamente as causas do conflito no Sudão do Sul e na Nigéria. Na Nigéria, a maior causa dos conflitos são as divisões etnorreligiosas. No Sudão e no Sudão do Sul, além dos conflitos decorrentes dos contatos entre etnias e culturas diferentes, há disputas econômicas relacionadas ao controle dos territórios petrolíferos. Agora, nós vamos para a página
42 e 43 e 45. Então, agora, página 42. O gráfico abaixo demonstra os gastos dos Estados Unidos em armamentos militares entre 1960 e 2018. Analise e em seguida responda as questões. Quais foram as causas das grandes despesas militares dos Estados Unidos na década de 1960? A Guerra Fria e a ameaça constante de confronto bélico entre os Estados Unidos e a União Soviética foi uma das causas. Além disso, foi um período em que os Estados Unidos da América estiveram envolvidos indiretamente em conflitos ocorridos entre outros países, a fim de garantir sua hegemonia política. B. Após um período de queda, os Estados Unidos aumentaram os gastos militares desde 2001. Quais são as prováveis causas para esse fato? Os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e a existência de uma rede de terrorismo internacional que levou o país a conflitos armados contra células terroristas. Página 43. Analise a imagem e o texto a seguir com atenção. Passados 10 anos após a desintegração da União Soviética e o fim da Guerra Fria, um fato marcante mudou o cenário geopolítico mundial para alguns cientistas políticos. Esse fato inaugurou a Era do Terror. Que importante fato geopolítico está representado na imagem? Essa imagem mostra o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas em Nova York, realizada pela organização terrorista Al-Qaeda. B. O que aconteceu no mundo após a ocorrência desse evento? O ataque às Torres Gêmeas iniciou a Era do Terror, ou a Era do Medo no mundo. C. Após esse ataque, quais foram as principais ações bélicas que marcaram a geopolítica dos Estados Unidos? Os ataques às Torres Gêmeas em Nova York inauguraram um período de combate ao terrorismo, com intervenções entre países acusados de abrigar e incentivar ações terroristas. Nesse contexto, mesmo sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos invadiram e derrubaram os governos de Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003. D. Descreva as principais características dos atentados terroristas atuais, também chamados de pós-modernos ou globais. Suas ações são muito bem planejadas, há uso de inteligência na mídia, arsenal de financiamentos e de novos meios de destruição, e apresentam caráter globalizado, também se caracterizam pela presença de um elemento suicida, homem-bomba. Os atos terroristas provocam medo e insegurança nas pessoas. Agora nós vamos para a página 44 e 45. Na página 44, na realidade, vocês tinham que elaborar, um texto, que aqui fala, muitos países latino-americanos se articulam em organismos de cooperações regionais para fortalecer sua representatividade no cenário geopolítico internacional. Realize uma pesquisa sobre os países que fazem parte dos seguintes organismos, bem como seus objetivos: Associação Latino-Americana da Integração, Parlamento. Aí era para você fazer um apanhado e escrever aquilo que você descobriu. Depois da 4, em 2011, as manifestações populares ocorridas no Oriente Médio e em alguns países do norte da África, como Tunísia, Egito e Líbia, conhecidas como Primavera Árabe, questionaram regimes políticos autoritários. Tais protestos derrubaram ditaduras e mataram milhares de civis. Leia mais sobre esse assunto na notícia a seguir. E depois vocês tinham que responder as questões aqui embaixo. Então,
qual foi a principal razão das manifestações ocorridas nos países da Primavera Árabe? Em todos os países em que a Primavera Árabe aconteceu, uma característica comum motivou as manifestações: o protesto contra os governos opressores. Havia a vontade de maior participação popular na condução de seus países. B. Segundo a notícia, que papel as redes sociais tiveram no protesto da Primavera Árabe? As redes sociais, principalmente o Facebook, o Twitter e o YouTube, foram utilizadas para organizar e espalhar informações sobre protestos e marchas, que consolidaram nas ruas, ainda que sofrendo controle das autoridades. Em um ano, o número de usuários do Facebook no mundo árabe quase dobrou. A maioria dos usuários estava interessada nos movimentos revolucionários. C. Que explicação dá a notícia para o expressivo uso das redes sociais na Primavera Árabe? A notícia menciona que a maioria dos manifestantes são jovens entre 15 e 30 anos, uma geração que usa a internet como principal ferramenta de comunicação e está mais habituada a acessar as redes sociais. Além disso, são as mais prejudicados com o desemprego e o cerceamento à liberdade. Bom, assim nós encerramos o capítulo 11 e na próxima aula a gente entra com regiões polares, capítulo 12, ok? Então, até daqui a pouco.